Eclesiastes 11, 4 e 5. Fala assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém? Então o tema da minha mensagem hoje é: não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Deus. Deus, né, que faz todas as coisas. Né? Às vezes, na verdade, né, a nossa vida, ela não tem assim, não existe um momento perfeito para a gente realizar todas as coisas. Né? Não existe um tempo perfeito, né, em que todas as circunstâncias estarão ao nosso favor, né, que estarão totalmente organizadas, tudo certinho. Não, não há. Né? As circunstâncias acontecem e nós temos que exercer, né, a nossa ação, a nossa fé, né, diante das circunstâncias, independente, né, da circunstância ao qual nós estamos vivendo. Nós temos que olhar para o nosso Deus, para Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Ele. Nesse momento mesmo da qual nós estamos vivendo, se você for olhar para essa circunstância da qual o mundo vive, você deixa de fazer muita coisa, inclusive deixar de vir à igreja, né? Mas nós ficarmos olhando para essas circunstâncias, a gente vai deixar de receber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente vai deixar de viver, né, os planos que Deus tem para cada um de nós. Então não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Aquele que foca nas circunstâncias deixa de receber o que Deus planejou para a sua vida. E eu faço uma pergunta: em que área da sua vida você não tem rompido e tem deixado que as circunstâncias te paralisem? Em qual área da sua vida, né, da minha vida, de repente eu estou olhando ali para aquela circunstância, para aquela situação, estou achando dificuldade, fala: Senhor, eu não consigo, não dá, não é o momento certo. Você está ali, parece que você está bloqueado, não rompe, e você fica olhando para aquela situação, fala: meu Deus, isso não tem jeito, né? E você fica ali paralisado naquela situação e não consegue romper com aquilo dali, porque você fica olhando a dificuldade. Eu, na terça-feira que nós tivemos reunião de líderes, né? E eu até compartilhei aqui rapidamente que depois que eu terminei minha faculdade em 2008, eu demorei 7 anos para começar a trabalhar na minha área. Porque eu ficava olhando as dificuldades, as circunstâncias. Ah, não, agora não é o tempo ainda, não é a hora, não é o momento, tá difícil, né? E até um dia, uma das pessoas que me estimularam a entrar na minha área e trabalhar foi a Kátia, o Edemundes também, né? Que a Kátia sempre falava assim: Elis, quando eu me formei, muitas vezes eu trabalhava de graça para as pessoas, para adquirir experiência, né? Então, assim, e foi com muita luta que eu fui, né? Coloquei o pé no mar e comecei a trabalhar, né? E aí as coisas vão deslanchando. Deus vai abrindo portas, né? Vai quebrando as cadeias, vai realizando, né? Então eu faço assim uma pergunta para você nessa noite: tem alguma área na sua vida que você tem olhado para as circunstâncias e tem achado que está difícil, que está impossível de realizar? Não precisa responder, só pensa. De repente você está deixando isso te paralisar. De repente é a circunstância da dúvida. De repente você está em dúvida. De repente você está com medo de tomar alguma decisão. De repente é alguma limitação, né, que está te fazendo paralisar. Busque aí, né, na sua mente, no seu coração, se há alguma área na sua vida que alguma coisa, né, que alguma circunstância tem te paralisado. Aleluia, Jesus. Nós não devemos ficar olhando para as circunstâncias. Nós temos que olhar para o nosso Deus que pode todas as coisas. De repente, né, o seu bloqueio, a sua dificuldade, a circunstância pode estar aí na sua vida profissional, né? De repente você está querendo fazer algum curso, mas você fala assim: ah, não é a hora. De repente você está querendo abrir um negócio e fala assim: ah, não é o momento certo, vou esperar mais um pouco, né? Você está falando assim: ah, não, as coisas estão muito difíceis, olha a situação econômica do país, olha tanta coisa, né? Isso não é o momento. Aí você fica ali prorrogando, protelando, procrastinando.
né? E aí vai. E muitas vezes o nosso olhar para a circunstância muitas vezes faz com que a gente perca as oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas. De repente a gente fica olhando para o tempo, né? Como essa pessoa aqui em Eclesiastes, ele observa, né, que a pessoa que está observando o vento, ela nunca vai plantar, né? E o que fica observando as nuvens nunca vai colher. Então muitas vezes a gente está nessa situação. A gente não planta porque está com medo, né, que não chova, né? Aí você planta e fica ali preocupado que vai chover demais e não vai e vai dar problema na semente, você não vai colher. Então nós não podemos pensar assim. Nós temos que agir com fé. Deixe de olhar para as circunstâncias, para as dificuldades e olhe para Deus, que pode mudar toda e qualquer situação. Então, o que eu preciso fazer para mudar essa situação que está estagnada na minha vida? Primeiro, olhe para Deus e para as suas promessas. Olhe para a sua palavra. Olha, essa semana, gente, aqui de manhã, na hora sexta, a gente tem recebido cada palavra aqui, né? O pastor tem lido a palavra com a gente, coisas maravilhosas, né? Que a gente sai daqui estimulado, né? Para o nosso dia a dia, as coisas parecem que fluem melhor o dia todo. O dia rende mais, né? Então, tudo que nós precisamos está aqui, ó. Palavra de Deus, Bíblia, tudo que nós precisamos. E eu selecionei, né, alguns versículos aqui que eu vou só, se você quiser anotar aí, só para você ler depois. Né? Então assim, olhe para Deus e para as suas promessas, olhe para a sua palavra. Lá no Salmo 18:18 fala assim que Deus é meu amparo. Então eu tenho que parar de olhar para a circunstância e olhar para Deus, porque Ele está me cuidando, Ele está me amparando. Diante da situação que eu estou passando, ou que eu estou enfrentando, ou que está me paralisando, Deus é meu amparo. No Salmo 112, de 6 a 7, ele fala que eu não serei abalado. Que eu não serei abalado. De repente, vem as lutas, dificuldades, eu posso até, né, dar uma cambaleada, mas eu não vou ficar desamparada, porque Deus, Ele vai me amparar. Deus, Ele vai me guardar. No Salmo 118, 6 e 14, ele fala que Ele é a minha força. Muitas vezes a gente está diante de uma circunstância e o negócio não rompe, não vai, porque eu fico lutando com as minhas forças. Gente, eu já passei por tanta situação que eu fiquei tanto tempo lutando com as minhas forças. Lutando, cansada, carregando aquele fardo pesado e o negócio não vai, não rompe. E eu esqueci, muitas vezes a gente esquece que Deus que é a nossa força. Com a força de Deus, não é com a minha força, né? De repente você olha a situação assim e fala, Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta dessa situação, né? E quando eu reconheço isso, eu entrego para o Senhor e Ele começa a trabalhar na força dEle. E quando é Deus que está trabalhando, o fardo sai, as coisas aliviam e você se sente mais leve. Porque você confia na força de Deus, não na força do seu braço, né? Do seu achismo. É assim, 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 é do meu jeito, né? Então tem que ser assim, tem que ser assado. E você esquece que é Deus que está te cuidando, que é Deus que está trabalhando por você. No Salmo 28:8, o Senhor fala que Ele é meu escudo. Então por que eu vou temer? Tomar uma atitude, né? Realizar alguma coisa, porque Deus é meu escudo. Eu não tenho que temer, porque Ele é minha proteção. É Ele que está à minha frente me protegendo, dizendo, vai, faça, né? Pare de ter medo, pare de procrastinar. Pare, né? Saia dessa mesmice. Confia que eu estou à sua frente, te protegendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O salmista também fala em Salmo 37:17 que Ele é meu sustento. Deus é que me sustenta em todas as coisas. Ele que me dá a força, o meu sustento diário. E no versículo 18 ele fala que a sua herança permanece para sempre. O pastor falou isso hoje de manhã, sobre esse salmo aqui, 37:18, que a sua herança permanece para sempre. A nossa herança no Senhor não é temporária, a nossa herança, ela permanece para sempre. Então, se eu tenho essa convicção que a herança do Senhor na minha vida permanece para sempre,
Por que eu vou temer? Por que eu vou ficar paralisado diante de uma circunstância, diante de uma dificuldade? Amém? Glória a Deus. Lá em Jeremias 16, 19 também, na parte A, fala que o Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio no dia da angústia. Nós temos passado por situações não muito fáceis, de repente não muito perto da gente, mas nas proximidades, vamos dizer assim, né? Nós moramos numa cidade pequena que quase que todo mundo se conhece. E quando a gente fica sabendo de más notícias, querendo ou não, você fica mexido, né? A gente que está ali no grupo da intercessão, né, Lu? Meu Deus, todo tempo, pedido de oração, e você acaba ficando ali. Mas a gente tem que lembrar que é Deus que tem o controle de tudo. Deus que é a nossa fortaleza. É Ele que cuida de cada um de nós, né? É Ele que está nos sustentando, né? Deus não perdeu o controle das coisas. Muitas vezes eu falo, meu Deus, por que está acontecendo tanta coisa ruim, assim? Aí depois a gente tem que parar e lembrar que Deus não perdeu o controle. Ele continua e continuará no controle até o fim, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, primeiro, né? Primeiro eu tenho que olhar para Deus e para as suas promessas. Lembrar de ter, né, intimidade com Deus através da palavra. Porque como que eu vou me apropriar das promessas de Deus se eu não leio a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia, né? O Senhor mesmo fala, né? Não se aparte dessa palavra dia e noite, né? Então, todo momento, né? Pelo menos uma vez por dia, nós temos que pegar a palavra do Senhor, nos aponderar das promessas, né? Aponderar de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Em segundo, para quê? Pare de olhar as circunstâncias. Pare de olhar as circunstâncias. Pare de olhar as dificuldades. Pare de olhar. Pare de sentir dúvidas diante das situações. Tire o foco dessa situação e olhe para Deus, de tudo aquilo que Ele prometeu. Tenha ousadia, né? Tenha ousadia, porque a palavra de Deus fala lá em Efésios 3:12, que fala, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Olha só, para que motivo maior de nós pararmos de olhar para as circunstâncias e tomar alguma atitude de olhar para Deus, né? Se a própria palavra de Deus fala que no qual nós temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele, pela fé que nós temos nele, no Senhor, amém? Aleluia, Jesus. No Salmo 18:2 fala que Ele é minha fortaleza e eu devo confiar nele. Então aqui fala, né, que eu tenho que ter confiança, ousadia e tenho que permanecer com a minha fé alimentada, para que eu possa parar de olhar as circunstâncias, as dificuldades e olhar para Deus, no que Ele pode fazer. Deus, Ele pode fazer tudo. Tudo que nós precisamos, Ele pode fazer. Ele pode abrir portas, quebrar cadeias, Ele pode libertar, Ele pode sarar, Ele pode fazer tudo. Porque Jesus, Ele morreu lá na cruz do Calvário com esse propósito, de sarar todas as nossas iniquidades, de perdoar todos os nossos pecados e de fazer tudo aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Muitas vezes Ele não faz porque não está dentro da vontade dEle. E nós precisamos escutar a voz do Senhor e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Então, se muitas vezes Ele não faz, é porque não era para fazer, né? Mais para frente você vai agradecer. Por que o Senhor não ouviu aquela oração? De repente, Ele ouviu, mas não respondeu da maneira que você gostaria. Amém? Em terceiro lugar, tenha fé. Tenha fé. Lá em Romanos 1:17, a palavra do Senhor fala, né, através do apóstolo Paulo, que o justo viverá pela fé. Gente, esses dias eu estava pensando, há tempo mais, né, abençoado que esse, para nós vivermos pela fé? Não é verdade? Viver pela fé. Esses dias atrás, os irmãos sabem que a gente trocou o carro, né? Já desde 2019 eu vivia falando que eu precisava trocar o carro, porque esse carro não era econômico, que gastava muito e tal, e o tempo foi passando. Até deixamos a oportunidade de passar e não vender, né, esse carro. E esses dias atrás eu estava muito assim angustiada pensando nisso, orei ao Senhor, falei, Senhor, se for da tua vontade, né? Porque eu não fiz
propaganda nem nada, nem ofereci para ninguém. Se for da sua vontade, né, que apareça um comprador. Só falei assim. Quando foi no outro dia, uma amiga me mandou mensagem perguntando se o carro estava disponível para venda, que tinha um amigo dela que estava precisando do carro, né? Eu falei, acho que já é resposta de Deus, né? Resposta de Deus. E foi assim, tudo muito rápido, né? Eu contei para o pastor, para alguns irmãos aqui, a gente compartilhou a situação que enquanto eu orava para vender o carro, o Mateus já estava vendo o outro. E aí foi assim, entregamos na terça, pegamos o outro na quarta. E foi uma coisa muito leve, muito tranquila, assim, né? Os trâmites para colocar as coisas em ordem. Aí eu falei, Senhor, né? E aí depois eu encontrei com uma amiga, ela falou assim, você conseguiu trocar o carro? Eu falei, troquei. Ela falou assim, nossa, mas você é abençoada mesmo, você tem fé, hein? Porque num tempo desse, você conseguir trocar o carro, eu já coloquei anúncio no meu, tudo, não consigo vender. Eu falei, pois é, eu nem publiquei, nem anunciei, nem nada. Deus mandou o comprador lá em casa. Aí eu falei assim, Deus, o nosso Deus é um Deus que faz em tempo e fora de tempo. Né? Que é testemunho maior, que é a atitude mais linda, né? A igreja, né, adquiriu o terreno aqui no final do ano, está lá em construção a todo vapor. Se o pastor fosse olhar para as circunstâncias, tanto decreto disso, decreto daquilo, fecha igreja, abre igreja, limitação de pessoas, isso, aquilo, a gente não ia fazer nada, não é, pastor? A gente ia estar, larga a mão, vamos esperar mais um ano, vamos esperar para ver daqui um ano que vem como que vai ser as coisas. Mas não, o povo de Deus tem que crer que o Deus que nós servimos, Ele age em tempo e fora de tempo. Não tem dia certo para você, né? Para você falar assim, não, agora eu vou fazer porque agora as coisas vão fluir. Como eu falei no começo, às vezes não tem. A gente não vai encontrar dias perfeitos para fazer as coisas. A gente tem que confiar no nosso Deus que é perfeito. Ele é que abre portas, Ele que quebra as cadeias, é Ele que age para o seu povo, Ele que é o nosso sustento, né? Ele que sabe de todas as coisas. É rompendo em fé. Isso é uma atitude de fé, né? Se a gente fosse ficar olhando o tempo, olhando as nuvens, olhando a situação, né, de qual o mundo passa, nós não estaríamos fazendo nada. Nós não estaríamos fazendo cantina, né? A gente não estaria vendendo pizza, fazendo comida. A gente não estaria fazendo nada. Os homens não estariam lá trabalhando, assentando tijolo, fazendo tantas coisas, né? Trabalhando lá na obra. Então, cada um aqui que tem contribuído e feito, está tendo, né, tendo a representação de fé, né? De algo que foi ordenado, né? De algo que Deus abriu a porta para que a gente possa ter o nosso local próprio para sair do aluguel, né? Então, assim, é tempo e fora de tempo, Deus está nos abençoando. Amém? Glória a Deus. Tenha fé, né? O justo viverá pela fé. Viver pela fé é confiar totalmente nos cuidados de Deus, é entregar e confiar totalmente nele. Muitas vezes nós falamos que nós temos fé, que nós confiamos, mas muitas vezes nós não entregamos, né? O pastor sempre fala aqui que é muito fácil eu receber Jesus, eu recebi, mas é bem difícil a gente entregar tudo para Jesus, deixar Ele cuidar realmente, né? Igual a Neiva falou, testemunhou aqui também, né? Que ela confiou lá de devolver o dízimo dela. De repente ela estava numa situação que fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas lá na frente ela viu o agir de Deus. Deus estava cuidando dela. Deus estava providenciando o melhor para a vida dela, né? No momento de enfermidade, olha lá, descansou, né? Tinha o seu salário caindo lá na sua conta, né? Então, assim, Deus, Ele cuida da gente em tempo e fora de tempo. Amém? Quarto, não desistir. Lá em Hebreus 10, 38, fala assim, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, eu não tenho prazer. Então, uma das coisas, você tomar uma atitude de fé, e não ficar olhando para as circunstâncias, é você tomar uma decisão e não desistir. Muitas vezes vai aparecer ventos contrários, né? Ai, não, será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que eu estou no caminho certo? É você não desistir, é você ser constante naquilo que você começou a fazer, seja constante. É no seu ministério, seja constante. É na sua família, seja constante. É no seu trabalho, seja constante. Muitas vezes, né, muitas pessoas fecharam portas, né, de empresa neste momento de pandemia e tudo mais, né? Eu, graças a Deus, assim,
Deus tem me sustentado na minha área, porque desde o começo, né, que começou todo esse problema aí, eu fechei porta também, só que Deus me abriu outra porta. Tipo assim, eu fechei a porta física lá, mas abri uma virtual. Então, assim, e eu só agradeço todo dia que eu estou dando aula virtual. Eu falo, meu Deus, obrigada, Jesus, por esses alunos aí que confiam no meu trabalho, mesmo eu não estando lá junto com eles. Obrigada, eu sempre agradeço, né, ao Senhor, porque eu acho que o meu maior medo não era nem de ficar sem receber, era de ficar sem trabalhar. Sabe aquele negócio de trabalhar? De estar lá dando aula? Eu acho que o meu maior medo era de ficar sem fazer nada. Apesar que a gente não fica, né? Mas eu acho que o meu maior medo era de ficar sem fazer nada. Mas Deus abriu a porta. Fechou na sexta-feira, abriu na terça. Então, assim, Deus tem cuidado de nós. Mesmo no meio de toda a dificuldade, Deus tem suprido. De uma maneira ou de outra, Deus tem suprido. E aqueles que não ficam olhando para a circunstância e para a estagnação, ele é criativo. Ele vai para frente, ele inventa, reinventa e dá seus pulos, né? Dá um jeito de seguir em fé, né? E saber que Deus está na frente cuidando de tudo. Então, às vezes, há circunstâncias, né? Há situações que nos deixam paralisados. Mas nós temos que confiar que o nosso Deus, ele já deu uma ordem. Ele já deu uma ordem para cada um de nós, para que a gente possa crer, continuar crendo em fé, em oração, né? Em consagração, confiar. De repente você está aí pensando, né? Meu Deus, muda a circunstância daquela pessoa lá na minha casa, Jesus. Eu não vejo saída para aquela situação. Os irmãos mais novos aqui, de repente que chegaram há pouco tempo, né? Não sabem do testemunho, né? Em relação ao meu pai, que eu orei durante 12 anos pela conversão dele. E foi no ano passado, no ano do sobrenatural, que Deus fez a obra. Então, sempre quando eu falo 12 anos, eu sou mulher do fluxo de sangue. Recebeu Jesus, desceu as águas em agosto, né? Já tem quase um ano já, né? Que ele entregou a vida para Jesus. E teve gente que falava assim, né? Porque ele fumava, né, gente? Ele fumava mais de 30 anos. Ele era fumante. E ele deixou, né? Ele deixou de fumar, ele foi liberto, entregou a vida para Jesus e depois foi discipulado e depois de 4 meses se batizou. E teve pessoas assim de fora que falou assim: ah, meu pai quando parou de fumar, daí uma semana não aguentou, morreu. Aí eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Se Deus tem propósito na vida do meu pai vai continuar vivendo o tempo que Deus determinou para ele. Porque Deus já determinou, né, o tempo dele. Então, assim, não é porque parou de fumar, então vai viver mais sem esse cigarro. Então, assim, sempre confiando, né, confiando naquilo que Deus, a gente tem que confiar naquilo que Deus, aquilo que a Bíblia fala de nós. Né? Não ficar olhando para a situação, mas olhar naquilo que Deus pode fazer. Naquilo que Deus pode realizar, né? Porque Deus tem coisas tremendas para cada um de nós. Nós temos que confiar, exercer a nossa fé, né? Colocar nosso joelho no chão, não desanimar, buscar o Senhor, porque no momento certo Ele vai abrir a porta, Ele vai quebrar as cadeias, as fortalezas e vai nos abençoar, como Ele já tem nos abençoado, né? Em nome de Jesus. Eu quero que a Camila projete uma figura para mim. A figurinha, tipo assim, ela é bem infantil, né? Porque não tem nada mais novo. É a travessia do Mar Vermelho. Eu preparando essa palavra, me veio essa passagem da travessia do Mar Vermelho. Eu queria uma mesmo, assim, eu procurei bastante, mas não encontrei. Que de repente tivesse assim, eles na frente do mar e Faraó vindo atrás com o exército. Mas não achei, eu achei eles já ali. Atravessando, e bem ali no meio, aqui, olha aqui, olha a fisionomia dessa pessoa, quase não dá para perceber, né? Mas do outro lado também, olha a situação, ela tá assim, né? Se espremendo. Imagina, olhando para frente, vendo o mar, né? Ali de repente morrendo de medo de morrer afogado, e se olha para trás, vê Faraó vindo com o exército. Olha só.
Que circunstância que esse povo estava neste momento, né? Estava praticamente num beco sem saída, né? No mato sem cachorro. Como diz o ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então era mais ou menos isso que eles estavam naquele momento. Então ali, a única saída que eles tiveram era obedecer à voz de Deus, através da vida de Moisés, né? Marchem, porque se eles voltassem, eles seriam mortos. Se eles ficassem, eles iam morrer na praia. Então eles tiveram que confiar na ordem de Deus através da vida de Moisés. Marchem, tome uma atitude, coloque o pé no mar, que a partir do momento que você colocar o pé no mar, o mar vai se abrir e vocês vão atravessar de pé enxuto. Isso mesmo Deus fala para nós nessa noite, né? Está falando conosco todos os dias. Marchem, tome atitude, coloque o pé no mar, que eu vou te ajudar, é porque eu sou o seu ajudador. Amém? Então essa palavra que eu gostaria de deixar no coração dos irmãos, para que você possa ser encorajado, ter ousadia de confiar na mão poderosa do Senhor e colocar e exercer a sua fé, porque quando você exerce a sua fé, Deus, Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém?